Então, o Filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba, tudo aquilo que o Espírito de Deus te guiar, você deve fazer. Então vamos caminhar para saber se o Natal deve ou não ser comemorado ou celebrado. Há uma diferença entre celebrar e comemorar o Natal. Olha, meu computador, peraí que meu computador tinha travado aqui. Então nós vamos saber, o Natal celebra o nascimento de Jesus? Será que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, ou próximo desse dia? A primeira coisa é que a Bíblia, ela não nos manda celebrar o nascimento de Jesus, embora alguns pastores no campo, no Evangelho de Lucas, celebraram o nascimento dele. A Bíblia nos manda celebrar a morte de Jesus. Isso está em 1 Coríntios 11, 26. Na ceia do Senhor, está escrito o apóstolo Paulo anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Agora, é pecado eu participar de Natal ou não? É pecado eu celebrar o Natal ou não? O que significa o Natal para quem é verdadeiramente cristão? E o que um cristão deve fazer durante essa festa? Ele deve reunir com a família, ele deve celebrar, ele deve fazer em casa, ele deve montar árvore de Natal em casa, ele deve comprar, distribuir presentes. O que eu devo fazer? Porque o Natal é uma tradição, né, que foi colocada no nosso meio e nós vamos ver a origem do Natal. Mas a primeira coisa, será que a Bíblia diz a data do nascimento de Jesus? A data a Bíblia não diz, mas o mês do nascimento eu posso descobrir. E é isso que nós vamos ver agora. Em qual mês Jesus nasceu? Porque eu sabendo o mês, eu vou saber se o mês de dezembro é o mês do nascimento, e eu vou saber se Natal verdadeiramente celebra o nascimento de Jesus. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é que a data, que a Bíblia nos diz a data do nascimento, ou o mês do nascimento, de um personagem muito importante nas Escrituras. O seu nome é João Batista. E nós vamos descobrir agora o mês do nascimento de João Batista. Como que eu vou descobrir isso? Pelo Evangelho de Lucas, eu vou saber o mês do nascimento. Então eu quero que você abra a Bíblia comigo em Lucas capítulo 1. Você que chegou agora, eu quero dizer que eu comecei essa aula dizendo que todos que são filhos de Deus, Romanos 8,14, são guiados pelo Espírito de Deus. A primeira coisa que eu tenho que saber na minha vida é se eu estou sendo guiado pelo Espírito ou não. Porque quem define aquilo que eu devo ou não fazer é Deus, através do Espírito dele, o Espírito Santo que ele colocou dentro de mim. Abre comigo então Lucas capítulo 1 e vamos ver algo interessante. Lucas capítulo 1 vai falar sobre a concepção de João Batista. Então, abre comigo Lucas capítulo 1, verso 5, e nós vamos ver algo bem interessante. Diz o seguinte, Lucas 1, 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Presta atenção nisso. Turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Então era um casal de pessoas idosas, sem filhos, né? Porque a mulher era estéril. E diz que o marido, sendo um sacerdote levita, coube a ele servir num tal turno de Abias. O que é isso, hein? Será que esse turno de Abias tem uma data? Será que a Bíblia diz qual data é o turno de Abias? Porque nós vamos ver que logo ao terminar o turno de Abias, que ele estava servindo, a mulher dele vai engravidar. E o que isso tem a ver com o nascimento de Jesus? Se eu descobrir a época do nascimento de João, ou a concepção dele,
eu sei que Jesus, João Batista, você vai ver, ele é 6 meses mais velho, mais velho do que João. Ou seja, Jesus é 6 meses mais, mais novo, desculpa, do que João. João é 6 meses mais velho do que Jesus. Então vamos ler o verso 8. João 1:8. Ora, acontecendo que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Então eu sei que Zacarias, no turno de Abias, ele estaria queimando incenso diante de Deus. Queimar incenso é junto com oração, quando tinha o templo de Herodes. Vão no verso 9, eu já li, vão no verso 24. Lucas 1:24. Passando esses dias, ou seja, terminando o serviço dele sacerdotal, sua mulher concebeu, ou seja, ficou grávida. O que a Bíblia está me dizendo? Que no final do turno de Abias, Isabel ficou o quê? Grávida. Olha o verso 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. Depois que João foi concebido, não nasceu não, houve a concepção. Depois que houve a concepção, o que aconteceu? 6 meses depois, o anjo aparece para Maria. Então eu sei que, Zacarias terminou o turno dele, sacerdotal, e a mulher dele engravidou. 6 meses depois, o anjo vai aparecer para Maria e falar que ela também vai ficar grávida. Então, vamos continuar lendo. Verso 36. Lucas 1:36. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que se diziam ser estéril. Olha aí. Então, o anjo está falando que a mãe de João está com 6 meses de gravidez. E agora Maria ia engravidar. Vamos continuar. Verso 39-42. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a salvação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendito és tu entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. 6 meses depois que Isabel estava grávida, Maria ficou o quê? Grávida. Então, eu tenho uma data aí. Pelo menos, eu sei do turno de Abias, que no final do turno de Abias, Isabel engravidou. E eu sei que depois de 6 meses do turno de Abias, quem vai ficar grávida é Maria. Pode falar, irmã. Pois não? Levantou a mão, não estou te ouvindo, não. Esse versículo é Lucas 1:36? É 36 e depois o Lucas 1:39-42. Presta atenção obrigada. aqui na tela agora. Presta atenção na tela. Que nós vamos ver que tal turno é esse de Abias. Porque o pai de João Batista, ele foi servir no tal turno de Abias. Abre comigo 1 Crônicas, capítulo 24. Nós vamos descobrir qual é o turno de Abias e qual é a data desse turno no calendário bíblico. E vamos trazer para o nosso calendário para ver o mês do nascimento de Jesus. Então, 1 Crônicas 24. 1 Crônicas 24. Nós vamos ver aqui no verso 8. Não precisa ler do 1, não. 1 Crônicas 24.
verso 8. Então Davi vai dividir o serviço sacerdotal em 24 turnos. A família dos levitas cresceu e Davi divide o serviço do templo em 24 turnos. Na época, diante da arca do Senhor, os levitas iam servir no tabernáculo e dividiu em 24 turnos. Ou seja, cada família ia servir 15 dias. 15. Então vamos ver aqui como é que eram os turnos. Abre aí comigo, verso 5. 1 Crônicas 24, 5. Repartiram por sortes uns como os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dos filhos de Eliezer, que era o sumo sacerdote, como dos filhos de Tamar, descendente de Arão. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes, dos sacerdotes Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas, sendo escolhido as famílias por sorte, alternadamente, para Eleazar e Itamar. Então vamos ver. Saiu a primeira sorte a Jeoaribe. Então esse aqui ia servir o primeiro 15 dias do primeiro mês. A segunda a Gedaías. Ele ia servir do dia 15 ao dia 30 do primeiro mês. A terceira a Harim e a quarta a Serim. Ou seja, o segundo mês, essas duas famílias. A quinta a Malquias, a sexta a Minhamim. Ou seja, o terceiro mês, essas duas famílias. A sétima a Acor e a oitava a Abias. Aí, ó. Ou seja, no quarto mês, do dia 15 ao dia 30, o pai de João serviu. Ele era do turno de Abias. Se eu souber qual é o primeiro mês no meu calendário, eu vou saber o mês que João Batista foi gerado. Então, qual é o primeiro mês da Bíblia? O primeiro mês bíblico. Porque João Batista, o pai dele, serviu no quarto mês bíblico. Não no quarto mês do nosso calendário. Qual é o primeiro mês bíblico? Abre comigo Êxodo, capítulo 12. Êxodo. O ano novo do judeu, da Bíblia, o ano novo da Bíblia, começa na Páscoa. Vamos ver aqui, ó. Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. E eu te pergunto, qual mês que é o mês da Páscoa? Abre comigo Êxodo. Êxodo, capítulo 13, verso 15. Êxodo, capítulo 13, verso 15. Êxodo 13, 15. Ó, desculpa, é 23, 15. Aqui em cima tá errado. Êxodo 23, 15. Qual mês que é esse? Guardarás a festa dos pães asmos. O que é isso? A Páscoa. Ó, guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comereis pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe. Presta atenção. O primeiro mês do ano é o mês de Abibe, na Bíblia. E corresponde a qual mês no nosso calendário? Olha na tela aqui a tabelinha, ó. Olha aqui, ó. O mês de Abibe corresponde a março, abril do nosso calendário. Então, o ano novo da Bíblia começa entre março e abril. Então, ó, quem é que estava servindo nesse mês?
o pai de João. Olha aqui, ó. Olha a tabela. Início do ano religioso judaico. Então vamos lá. O primeiro mês, o pai de João vai servir no quarto mês, ó. Quarto. Ele é do 8º turno. Lembrando que para cada mês são 2 turnos. Então, o primeiro mês, 2 turnos. O segundo mês, 2 turnos. O terceiro mês, 2 turnos. O quarto mês, 2 turnos. Então, eu sei que o pai de João, aqui, ó, olha a tabelinha. Abias serviu no mês de julho. Junho, julho. João Batista, ele foi concebido entre os meses de junho e julho. Então, ó, João Batista foi concebido no ventre. Ele não nasceu, ocorreu a fecundação, a mulher ficou grávida. Então eu conto agora 6 meses. Se eu contar 6 meses entre julho, ó, vai cair em dezembro, janeiro do nosso calendário. Então vamos lá. Quem é? Presta atenção. Olha aqui, ó. Nesse junho, julho, João Batista é fecundado lá no ventre da mãe, é colocado no ventre de Isabel. Né? A mulher fica grávida. 6 meses depois, Jesus é gerado. Ele não nasceu em dezembro. Ele pode ter sido concebido entre dezembro e janeiro. Ou seja, o anjo apareceu para Maria entre dezembro e janeiro e falou que ela ficaria o quê? Grávida. Se eu contar agora 9 meses, 9, Jesus vai nascer, ó, entre setembro e outubro. Então a Bíblia me diz qual mês Jesus pode ter nascido. Entre setembro e outubro. Outra curiosidade. Primeiro, havia pastores nos campos cuidando do seu rebanho. Se você for em Israel, no mês de dezembro neva. Não haveria pastores no campo cuidando de rebanho. Por quê? Porque é frio e porque pode nevar. Nem todo ano neva. E tem mais uma curiosidade que nós vamos aprender na frente, porque não existe com Deus nenhuma coincidência. Nada é à toa. O fato dele ser concebido em dezembro e nascer em setembro tem uma justificativa bíblica muito interessante, que nós vamos ver. Então, ó, de cara, eu já vejo que Jesus nunca nasceu em dezembro. Mas por que então é celebrado o suposto nascimento de Jesus em dezembro? O que trouxe isso para dentro de uma tradição cristã no nosso calendário? Se a Bíblia, ela mostra claramente, basta eu pesquisar igual eu fiz, que Jesus não nasceu nessa data. Outra coisa, eu vou repetir. Em 1 Coríntios 11, 26, a gente celebra a ceia do Senhor e anuncia a morte dele até que ele venha. Coisa que nenhum cristão faz e deveria fazer, porque é uma ordem. Paulo, abre aí comigo 1 Coríntios 11. Pastor, mas a morte não é derrota? Para nós a morte é a vitória. Porque é na morte dele que você foi salvo, não na vida dele. Mas logicamente ele teve que nascer. A Bíblia não diz a data, mas diz o mês. Aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Está falando da ceia. E diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Mas o que é isso? Por que eu não tenho que celebrar o nascimento e eu tenho que anunciar a morte? Por que eu não saio em setembro anunciando que Jesus nasceu? Mas a Bíblia fala, anuncia a morte dele todo mês, no nosso caso, quando a gente celebra a ceia. É interessante isso, porque o nosso inimigo não é feito de carne nem sangue, ele é um acusador, é o diabo. E o diabo, quando você peca, ele te acusa.
E se dissermos que não temos pecado, mentimos. Ou seja, quando eu peco, a minha consciência me acusa, através do diabo, que eu cometi um pecado. O que Deus fez para resolver esse problema de pecado? Eu não posso viver na prática do pecado. Mas se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. Jesus instituiu a ceia do Senhor para que eu possa confessar os meus pecados a Ele, pedir perdão a Ele e eu estou perdoado. Desde que aquilo não seja uma prática na minha vida, a Bíblia diz em 1 João capítulo 1 que o sangue de Jesus me purifica de todo e qualquer pecado. E diz em 1 João capítulo 2 que eu tenho advogado para me defender, Jesus Cristo justo. Agora eu quero saber o seguinte, o sangue dele foi derramado no nascimento ou na morte? Porque é o sangue que te purifica. Se é o sangue que me purifica, para quem que eu estou anunciando a morte de Jesus, hein? Abre aí comigo, vou esperar você abrir. Hebreus 2,14. Eu estou falando do nascimento, mas primeiro você tem que saber da morte. Porque a morte dele, para nós, é muito mais importante do que o nascimento dele. Abre aí, ó, Hebreus 2,14. Leia aí comigo. Visto que os filhos, nós, temos participação comum de carne e sangue. Sabe o que é participação comum de carne e sangue? É a ceia. Ele, Jesus, igualmente participou, porque pela sua morte, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que têm pavor da morte e que estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus destruiu o diabo, é na morte dele, está aí escrito. Ele venceu, ele pagou a nossa conta. Então, por sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte e livrou todos os seres humanos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, todo mês, eu tenho que lembrar o diabo que Jesus morreu e pagou a minha dívida. Eu sou livre, ele não tem direito na minha vida. A minha conta foi paga na cruz. Na morte dele, eu tive a minha conta paga. E se eu pecar, toda vez que eu confesso o meu pecado, ele paga a minha conta. Então o diabo, ele é um eterno derrotado por um cristão sincero, um cristão que arrepende dos pecados, confessa e abandona. Vamos continuar então no nascimento. Então a Bíblia manda eu celebrar a morte dele. Né? E é interessante que a igreja evangélica, no caso dos evangélicos, celebra a morte dele uma vez por mês. O católico romano celebra a morte dele todo domingo. Só que ele invoca o Jesus na hóstia. Fala que aquilo ali é o corpo verdadeiro dele, e não é. A Bíblia não manda fazer isso. Então ele pega a hóstia ali, se ele mastigar é até pecado, porque é o corpo de Jesus. Isso não existe. A Bíblia não manda, não diz que é isso. Representa o pão, o corpo. E o suco de uva representa o sangue. É uma representatividade para trazer a memória sua, que a sua conta foi paga na morte dele. E você é livre. Você não é escravo de ninguém mais e nem deve se deixar escravizar. Porque se você pecar, confessa e abandona e ele te perdoa. Então vamos aqui, ó. Pelo calendário aqui então, eu vejo que Jesus nasceu entre setembro e outubro. Vamos continuar. Agora, dezembro. O que é celebrado em dezembro? Era celebrado em dezembro desde o Egito. Desde a época lá de trás dos impérios egípcios, medo-persa, babilônico, grego e romano. O que se celebrava em dezembro? Ó, eu vou ter que ensinar para você um pouco de astronomia. Não é astrologia, não. Astrologia é horóscopo. É paganismo. Astronomia é ciência. Se você não sabe, existem na Terra 2 equinócios e 2 solstícios. Pastor, o que é isso? Eu vou te explicar. Isso é astronomia.
a Terra gira em torno do Sol. 2 vezes por ano, quando a Terra está na mesma linha do Equador, o Sol, o dia e a noite vão durar o mesmo tempo. 2 vezes por ano. Chamado equinócio. Aqui no Brasil, nós entramos no verão. O que acontece no verão? A noite fica curta e o dia fica longo. No verão, a noite é curta e o dia é longo. No inverno, a noite é longa e o dia é curto. Então, nós vamos ter 2 solstícios. Um solstício de verão e um solstício de inverno. O que significa isso? O solstício de verão é a data do ano que o dia é mais longo. Esse é chamado solstício. Acontece uma vez por ano que você vai ter o dia mais longo do ano e a noite mais curta. E você vai ter um solstício de inverno, no qual a noite é mais longa e o dia é mais curto. Então, uma vez por ano, um solstício de inverno, uma vez por ano, um solstício de verão. E o que essas datas têm a ver com o Natal? No paganismo, na feitiçaria, esses equinócios e esses solstícios foram feitos na cabeça deles, como o dia estava mais longo e a noite mais curta e vice-versa, para celebrar entidades, deuses pagãos. Então, lá no hemisfério norte, vai acontecer entre o dia 23 e 25, o solstício de inverno. Aqui no hemisfério sul, aqui no Brasil, entre os dias 23 e 25, vai acontecer o solstício de verão. E principalmente no dia 25, é onde está no ápice, ou seja, onde casa certinho. Vamos ver aqui na tela agora. O que você está vendo aí é o deus Saturno, cultuado pelos romanos, cultuado também pelos gregos. Eles só vão trocando de nome os deuses. E no dia 25 de dezembro, era celebrada uma festa, um festival chamado Saturnália. Era um festival romano em honra ao deus Saturno, que ocorria no mês de dezembro. Presta atenção. No solstício de inverno. Lá então é inverno, aqui é verão. Era celebrada no dia 17 de dezembro, mas ao longo dos tempos foi alongada a semana completa, terminando no dia 25 de dezembro. Isso aqui é como se fosse um carnaval da época, uma orgia, uma bacanalha, um bacanal. A Saturnália foi comemorada até a era cristã, mas com o nome de Brumália. Ocorria no início do inverno e era uma das festas em honra a Baco, deus do vinho. Então eu tenho essa festa pagã celebrada nessa data. Aí, vem os romanos e celebram mais uma festa nessa data. No calendário romano, foi introduzido no século III depois de Cristo a celebração do nascimento do sol, justamente por causa do solstício. Sol Invictus, que ocorria no dia 25 de dezembro. O Sol Invictus era então associado a Mitra. Foi uma das divindades mais populares entre os não cristãos romanos. O culto ao Sol Invicto foi celebrado até o edito de Teodósio, no ano 380, que estabeleceu o cristianismo como única religião do império, proibindo todos os cultos, demais a qualquer deus. Então, no ano 312, o Império Romano diz ser cristão, e no ano 380 proíbe qualquer celebração pagã no Império, a não ser a Cristo. Vamos continuar. Depois que o imperador César introduziu o calendário juliano, ele muda. No ano 45,
O solstício mudou assim como a festa, para o dia 25 de dezembro. 3 séculos mais tarde, a data foi escolhida pelo Papa Júlio I para marcar o nascimento de Jesus Cristo. E a festa pagã acabou se transformando no Natal, onde apenas a tradição de troca de presentes se manteve. A orgia não tem mais, a bebedeira não tem mais, o culto ao sol não tem mais, mas esse Papa introduziu o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Então, ó, continua a bebedeira, a comilança, a orgia não tem, mas a bebedeira e a comilança continua. E a tradição de troca de presentes. Então, vamos continuar. O que você está vendo aqui, ó, é um padre ou um cardeal carregando a cruz com um raio solar dentro, ó, o sol. Então, há um paganismo aqui, ó. É um culto ao sol disfarçado de cristão. Então eu vejo aqui uma celebração ao Deus Sol, junto com a cruz, no ostensólio, ou no lugar onde é colocada a hóstia. Há um sincretismo entre o cristianismo e o paganismo. O que você está vendo aqui é arqueologia. Isso aqui é um faraó egípcio que instituiu o culto ao sol. Então você está vendo ele aqui celebrando o Deus Sol. O Sol Invictus Romano, do qual celebra no dia 25 de dezembro o nascimento de Mitra, filho do Sol, instituído depois o nascimento de Jesus pelo Papa Juliano I. Aí eu te pergunto, devo celebrar essa festa ou não? É pecado ou não é? Vamos pensar. De novo eu vou repetir para você Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esses são os filhos de Deus. Então vamos continuar. É errado então participar ou celebrar o Natal? Vamos pensar. Qual época do ano que a sua família está com o coração mais aberto para ouvir sobre Jesus? Qual época? Qual dia do ano que as pessoas, qualquer pessoa que se diz cristã, de uma denominação cristã, né, que não conhece a verdade do Natal, agora eu estou falando que não conhece a verdade do Natal, está aberta para ouvir falar de Jesus? Pode falar, Beatriz. Beatriz levantou a mão. Então vamos continuar. Qual é a data? Ó, o Natal é o dia do ano mais propenso para você falar do amor de Deus. Agora, será que na Bíblia, alguma pessoa da Bíblia participou de uma festa pagã e pregou nela? Essa é a questão. Ó, presta atenção. Será que algum personagem bíblico participou de uma festa pagã e pregou nela? Eu vou mais longe ainda. Imagina você me vendo, pastor Rodrigo, de roupa branca, na virada do ano, em frente a Iemanjá, pregando lá. O que você ia pensar? Presta atenção. Eu vesti uma roupa branca, fui para a beirada da Pampulha. E lá em frente a Iemanjá, eu estou com a Bíblia na mão. E eu vou pregar dentro do que eu estou vendo lá na Iemanjá, naquelas coisas. Imagina eu chegar lá e tá lá os pai de santo, mãe de santo, colocando oferenda para os Exu, as pombas e para as demais entidades, e para a própria Iemanjá. E lá no meio daqueles deuses pagãos, eu vejo uma cruz vazia. Uma cruz vazia. E eu viro lá no meio daquele paganismo e falo, ó, eu estou vendo aqui que vocês são demasiadamente religiosos, né? Vocês estão cultuando essas imagens aí, colocando comidas para eles. Mas eu estou vendo que aqui tem o Deus que eu sirvo, está aqui também. Ele era para estar naquela cruz vazia ali, ó. Ele desceu dela, porque ele é vivo. E eu não tenho que dar comida para ele, não. Ele me sustenta. Também eu não tenho que carregar ele, não. Ele quem me carrega.
Você sabia que um personagem bíblico fez exatamente isso que eu estou te falando aqui? E nós vamos ver a história dele. Ele pregou no meio, praticamente, de uma feitiçaria, de uma umbanda, ou de uma cultura totalmente politeísta, de deuses. Inclusive, esses deuses da umbanda vieram desses panteão de deuses romanos, gregos e etc. Quem é esse personagem que fez isso? Ainda ganhou um monte de gente para Jesus no meio disso. Esse personagem, ele é o apóstolo Paulo. E nós vamos ver essa história agora na Bíblia. Antes de ver a história do apóstolo Paulo, nós vamos ver que esses sincretismos religiosos no nosso meio, eles aconteciam também no meio do povo de Israel. Ó, Deus falou para o povo de Israel, o primeiro mandamento do Decálogo, que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ok? E Deus instituiu o lugar de adoração a Ele. Deus só aceitava adoração em um lugar. Antes de Jesus morrer na cruz, só tinha um lugar para adorar a Deus na terra. Ou eu adorava nesse lugar, ou eu tinha que voltar os meus braços para esse lugar para orar a Deus. Que lugar que é esse? Abre comigo 1 Reis 8:38. Salomão, ele constrói o templo em Jerusalém. E ele institui que toda oração ao Deus de Israel deveria ser feito naquele lugar ou em direção àquele lugar. Lá está escrito o seguinte: toda oração e súplica que todo o seu povo de Israel fizer nessa casa, ou voltando para o rumo dessa casa, ouve tu dos céus, atende, ouve a oração do teu povo. Depois eu vou te dar o dever de casa para você continuar lendo. Diz que o estrangeiro também. Ou seja, qualquer um de Israel ou qualquer um do povo de Israel. Nós vamos ver Jesus na Bíblia indo direto ao templo. O templo que na época já era de Herodes, porque o de Salomão havia sido destruído. Eu te pergunto hoje, Daniel, ele orava 3 vezes por dia voltado para Jerusalém. Por que eu não oro voltado para Jerusalém mais 3 vezes por dia? Porque o templo foi destruído. E porque hoje o templo de Deus é você. Deus não habita em nenhum santuário feitos por mãos humanas. Deus habita dentro de nós. Então, quando Deus instituiu o templo, a adoração era feita no templo. O que acontece? Os reis do povo de Israel foram para a idolatria e criaram um sincretismo entre o paganismo e o culto ao Deus de Israel. Quem é o culpado disso? Salomão é o culpado disso. Vamos ver o que Salomão aprontou depois que ele construiu o templo. Abre comigo 1 Reis 11. 1 Reis, capítulo 11. Salomão, ele vai criar um sincretismo entre o culto a Deus e o culto a demônios, a deuses pagãos. 1 Reis 11, verso 3. Olha a quantidade de mulher que Salomão tinha, tá? Ó, tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. O cara tinha 1000 mulheres e a maioria delas estrangeiras. Ó, mulheres princesas, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses. Salomão seguiu a Astarote, é a deusa dos sidônios. É a mesma Diana dos Efésios, é a mesma Pomba Gira, é a mesma Iemanjá, e é a mesma santas do sexo feminino do mundo inteiro. É a Astarote, que tinha outro nome na antiguidade. Ó, vamos continuar.
Assim fez Salomão, não prevaleceu em seguir o Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moloque. Moloque é sacrifício humano, tá? Sobre o monte fronteiriço a Jerusalém, a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Então, Salomão fez para todas com as suas mulheres. E o povo de Israel começou a adorar o Deus de Israel e começou a adorar esses outros deuses. Criou-se um sincretismo religioso. E a gente vai conhecer a história de Israel. Havia reis que acabavam com essa idolatria e reis que introduziam de novo a idolatria. Vinha um, acabava, outro vinha e introduzia. É só você ler o livro de Juízes e depois ler o livro de Reis. Eu quero falar sobre um rei em especial. Um rei que está na genealogia de Jesus. Esse rei, ele é o pior elemento da Bíblia depois de Judas. Ouviu o que eu falei? Ele é o pior elemento da Bíblia. Só que ele vai converter. Você sabe o que é isso? Ele vai arrepender de tudo que ele fez. Mas vamos ver o que ele fez. Abre comigo. 2 Reis. 2 Crônicas, capítulo 33. Não é Reis, não. 2 Crônicas 33. Abre aí sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 33. Vamos ver esse rei aqui em especial, porque ele está lá em Mateus, capítulo 1, na genealogia de Jesus. Quando Mateus começa a falar a genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, esse cara aqui ele vai estar lá na genealogia. Vamos ver, Ele é filho de Ezequias, chama Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos, presta atenção nisso, altos, que Ezequias seu pai havia derribado. Levantou altares aos balins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos, olha o cara, queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçaria, tratava com necromante e feiticeiro, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nessa casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Sabe o que Deus vai fazer com ele? Deus vai deixar o rei assírio levar ele preso. Quando o rei assírio leva ele preso e ele está na aflição, se você duvidar que Deus perdoa alguém, sua dúvida vai acabar agora, tá? Porque esse homem aqui, esse feiticeiro, agoreiro, necromante, que sacrificou os filhos dele para o capeta, ele vai pedir perdão para Deus. E sabe o que Deus vai fazer? Vai perdoar ele. O que você acha disso, hein? Quer ver? Vamos ver. É impressionante, né? Então vamos lá. Verso 10. Tem outra curiosidade aqui interessante para você. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhes deram ouvidos. Segundo a tradição, isso é tradição judaica. Sabe quem falou com ele aqui? Isaías, o profeta. E segundo a tradição judaica, ele cerrou Isaías vivo dentro de um tronco, matou o profeta. Além dos pecados que ele já tinha, ele tem mais um, de ter matado Isaías cerrando vivo. Ele é o meio vivo. Será que a Bíblia me dá alguma margem para que essa tradição
possa ser verdade, abre comigo, marca aí, 2 Crônicas, abre comigo o livro de Hebreus. Hebreus 11, fala dos heróis da fé. E tem algo interessante em Hebreus 11, uma curiosidade, sobre que esses homens sofreram, foram mortos, né? Agora olha aqui em Hebreus capítulo 11, verso 37, que fala como muitos desses homens morreram, os heróis da fé. Hebreus 11, 37. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Olha aí. Então, muitos dizem que esses cerrados pelo meio, Isaías está no meio desse cerrado pelo meio. Interessante, né? Isso é a curiosidade para você. Eu não posso afirmar que ele foi cerrado pelo meio, porque é uma tradição. Mas a Bíblia diz que muitos morreram cerrados pelo meio. Volta lá comigo em 2 Crônicas 33. Vamos lá comigo. Verso 12. Ó, o cara está preso, esse Manassés, está na mão da Assíria, e a Síria costuma tirar a pele do cara vivo e cortar a cabeça dele, tá? Esse é o rei que levou o rei de Israel, ou o rei de Judá, preso. Manassés. Olha o que ele fez. Ele, angustiado, estava na prova, ó, suplicou deveras ao Senhor teu Deus, e muito se humilhou na presença de Deus, do Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Você acredita nisso, que Deus perdoou ele? Um cara desse calibre. Ó, Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Você sabe o que ele vai fazer agora? Ó, eu não acredito numa pessoa que diz que teve um encontro com Deus e não mudou nada. É mentira, tá? Quem tem um encontro com Deus é ladrão, para de roubar, ainda devolve o que roubou. Quem tem um encontro com Deus é picareta, vira um cara honesto. Quem tem um encontro com Deus é adúltero, deixa de ser adúltero, porque o que vem morar nele é o Espírito Santo. Esse homem aqui diz que arrependeu. Sabe o que ele vai fazer, então? Tentar arrumar todas as bobagens que ele fez. E ele vai fazer isso. Ele vai tirar a imagem do ídolo que ele colocou de dentro do templo. Ele vai destruir toda a idolatria do meio de Judá. Mas uma coisa ele não vai conseguir fazer mais. Porque o povo, enraizou dentro do povo algo. O que ficou enraizado dentro do povo? Você vai ver que isso está na nossa cultura até hoje. Isso que você vai ler aí. Ó. Abre comigo 2 Crônicas 33, 16 e 17. Então ele arrependeu, e arrependimento gera mudança. Então ele agora não é feiticeiro, não é agoureiro, ele agora só serve o Deus de Israel. Olha o que ele vai fazer. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre as ofertas pacíficas e de ações de graça, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus, ó, de Israel. Presta atenção no 17, porque o 17 é crucial para a gente entender o Natal. Ó, contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Ó, aquele culto, olha o que você está vendo aqui na tela, é um alto. Presta atenção aqui, ó. Isso aqui é arqueologia. Aqui ficavam os ídolos, ó. Isso é o alto do morro, e eles ficavam sacrificando aqui a ídolos. Você vai ver agora o que é um poste ídolo. Então, quando Manassés proibiu o culto a esses ídolos, o povo trocou os ídolos aqui e começou a continuar adorando no monte, mas somente ao Deus de Israel. Qual que era o lugar de adorar o Deus de Israel? No templo. Aonde o povo estava adorando? No monte. Por quê? Porque aquilo ficou impregnado neles. Mas somente ao Deus de Israel. Não adoravam mais o poste ídolo. Vamos ver o que é um poste ídolo, para você saber o que é. Isso aí é um poste ídolo. Isso aí também é um poste ídolo.
Poste ídolo representa o órgão sexual masculino, tá? Que era cultuado como um deus. Representa Baal, o senhor deles. Então, o poste ídolo é a virilidade, é o órgão reprodutor que era cultuado. Você fala, pastor, e isso no nosso meio tem hoje? Tem aqui, ó. O obelisco é o mesmo poste ídolo. Então você está vendo aqui, ó, qualquer lugar do mundo que você for, lá na Turquia, eu conheço, tem 3 postes ídolos, 3 obeliscos em sequência, que trouxeram do Egito. O que você está vendo aqui é Baal, ó. E aqui você está vendo Aserá, um poste ídolo da deusa. Ó. Então o povo de Israel adorava isso. Mas quando Manassés quebrou isso tudo, eles passaram a adorar somente o Deus de Israel sem imagem nenhuma. Criaram um sincretismo religioso e cultuando somente ao Deus de Israel, mas no lugar errado, da forma errada. Aqui diz a Bíblia que eles continuaram cultuando nos montes. O que isso tem a ver com o Natal, hein? Vamos lá. O apóstolo Paulo, que eu falei, citei até meu exemplo de vestir uma roupa branca e ir lá para Iemanjá para pregar. Ele era muito inteligente e muito ousado. E eu quero convocar você nessa noite a na festa, nós vamos saber se você deve ou não ir na festa, a ser um crente ousado. Porque a Bíblia manda você ser ousado. Aonde que a Bíblia manda eu ser ousado e em que eu tenho que ser ousado? Abre comigo 2 Timóteo, capítulo 4. Você vai ver. Abre comigo 1 Timóteo. 1 Timóteo. Primeira não, desculpa, é segunda mesmo. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Ó, no Natal, se eu for lá na casa da minha mãe, é a época que meus irmãos estão mais propensos a ouvir da palavra. Porque na cabeça deles, quem nasceu nesse dia é Jesus. Abre comigo 2 Timóteo 4:1. Olha o que diz. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Olha o verso 2. Prega a palavra. Insiste, quer seja oportuno, quer não. Ó, quer seja oportuno, quer não, é para você pregar o quê? A palavra. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Eu não celebro o Natal na minha casa. Mas se eu for convidado para ir na casa, por exemplo, de um parente meu, e eu levo a palavra. Eu peço para falar. Se eu for na casa da minha esposa, ou na casa da minha esposa é minha casa, na casa dos irmãos da minha esposa, da minha sogra, ou eu levo a palavra, ou minha esposa vai levar a palavra. Porque não justifica eu ir numa festa pagã e não aproveitar o momento, ainda mais que supostamente estão celebrando o nascimento de Jesus e não pregar a palavra. Então, ir numa festa de Natal sem pregar a palavra é, para mim, paganismo. É perda de tempo. Você está indo fazer nada. Agora, para pregar a palavra eu posso ir ou não? Porque é uma festa pagã, não tem dúvida que é. É uma festa que criou-se um sincretismo no meio cristão. Se você recebeu o meu vídeo do convite, você vai ver que no final do vídeo tem um Santa Claus e tem o Papai Noel. O Papai Noel de vermelho foi instituído pela Coca-Cola. E o Santa Claus é um santo cultuado e venerado. Não tem nada de Jesus. O Japão, que é um país budista, celebra Natal. Ele nem reconhece Jesus, os japoneses budistas, como nada.
Então é só troca de presente, ou seja, o pobre fica babando, um menino pobre que não ganha um presente, e há uma glutonaria, uma festança de comilança, de bebedeira, que não glorifica em nada o nome de Deus, a não ser que você, que é um verdadeiro cristão, vá pregar nessa festa. Então, primeira opção que eu te dou, vá à festa e prega na festa. A melhor opção que eu te dou, compra a Bíblia para todos os seus parentes, todos. Escreve uma dedicatória, embrulha para presente e dá de presente no Natal. Ó, a Bíblia, na Sociedade Bíblica, lá no bairro do Horto, uma Bíblia de capa dura custa R$13,50. R$13,50. E eu vou te falar porque que você deve dar uma Bíblia para cada parente seu daqui a pouco. Então, ó, ir na festa para comer, beber, e agora tem até uns crentes bebendo, eu de impressionar, mas tem um monte de crente, ó, chupetando e dando péssimo testemunho. Isso é paganismo puro. Agora, ir na festa para pregar, já mudou o assunto. Porque eu vou te mostrar Paulo, num panteão de deuses gregos, servindo lá comida para idolatria, igual a festa de Iemanjá. E ele vai pregar. Presta atenção. Isso é se fazer de grego para ganhar os gregos. Não é eu tatuar o meu corpo para pregar para tatuado, não. É eu conhecer da cultura para pregar para eles. Exemplo. Eu quero pregar para um testemunha de Jeová, mas não sei nada da doutrina dele. Ele vai lamber você, porque ele é treinado na doutrina dele. Se eu quero pregar para um testemunha de Jeová, eu tenho que conhecer do que ele crê, ué, em que ele acredita. Então, testemunha de Jeová, Mormon, você tem que saber. Ué. E Paulo é um cara altamente culto. Paulo não conhecia só da cultura judaica, não. Ele era um conhecedor da cultura grega. E eu vou te mostrar agora Paulo num lugar onde era celebrado culto a deuses pagãos. E ele pregando nesse meio. Vamos lá. Abre comigo Atos 17. O que foi? Se não tiver festa por aí, a gente fica em casa, irreverente por isso. Vou falar, daqui a pouco. Atos capítulo 17. Abre aí. Você vai ler coisa aqui que às vezes você não tem nem noção do que é. Mas, infelizmente, essa cultura grega, ela está sendo implantada no nosso meio novamente, tá? Bom, aqui, ó. Atos capítulo 17, verso 18. Os gregos costumavam discutir filosofia nas praças. O que você está vendo aqui na tela aqui é Atenas, na Grécia. Aqui é o Paternon, um santuário aos deuses gregos, tá? Então vamos lá. Atos 17, 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Você não sabe o que é isso, né? Mas são duas escolas de filosofias que existiam 200 anos antes de Jesus nascer. Oi? Pastor? Oi. Aqui é o pastor Celso. Na zona sul de Belo Horizonte tinha uma boate com esse nome de Paternon. Eu lembro disso. Então aqui, ó. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse. Paulo está lá no meio do paganismo, ó, ouvindo filosofia grega. E olha o que ele faz. O que quer dizer esse tagarela? Estão falando do Paulo. E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Olha onde o Paulo está. Paulo está no meio da filosofia grega, de filósofo, de povo culto. E esse povo culto cultuava vários e vários deuses. E ele começou a pregar sobre Jesus e a ressurreição. Vamos continuar. Então, tomando-o consigo, o levaram ao aerógrafo. Olha ali, ó, o que é isso? Ó. Olha na tela. É um lugar igual uma praça. Olha aí, ó. Areópago. E nessa praça havia um monte de altares de deuses.
E sabe o que os gregos faziam? Colocava comida para eles. Se te lembra alguma coisa hoje na macumba, colocar pipoca, colocar, você vê, galinha, farofa, é a mesma coisa. Então isso aqui era uma praça, tá? Que eles ficavam aqui cultuando os deuses e servindo eles com comida. Sabe quem estava nessa praça? Paulo. Vamos ver aqui, vamos continuar lendo Atos. Ó. Verso 20. Verso 19. Atos 17, 19. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensina? O que você está pregando aí? A gente pode saber o que é isso? Posto que nos traze aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso que você está falando. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: é o que você vai fazer no Natal, não é o que ele falou, não. É o que eu vou te ensinar, tá? Na casa dos seus parentes. Vou te ensinar a pregar hoje, no Natal. Ó. Disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Você imagina eu na festa de Iemanjá, falar para os macumbeiros que estão lá: eu estou vendo que vocês são demasiadamente o quê? Religiosos. Ó. Por quê? Passando e observando os objetos do vosso culto. Qual versículo, pastor? Eu estou agora no 23. Atos 17, Obrigada. 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Olha, tinha um altar lá. E você acredita que esse altar existe até hoje? Está no museu? Eu vou colocar ele para você aí. Um altar sem imagem nenhuma. E esse altar não tinha comida nem nada, porque é o Deus desconhecido. Olha o que Paulo vai fazer. Pois esse que vocês estão adorando, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Ó, vocês estão perguntando o que eu estou pregando aqui? Ó. Eu estou vendo que vocês são demasiadamente religiosos, né? Vocês adoram aí Atena, adoram Zeus, adoram não sei mais, Hades, adoram não sei quem mais. Mas tem um aqui, ó, que é o que eu estou pregando. É aquele altar vazio. Aí, ó, você está vendo a foto do lugar hoje. É essa montanha aí, ó. Aonde ele estava. E aí agora, você está vendo como se ele tivesse, a leitura que eu estou fazendo. Ele pregando nesse lugar. Vamos ver o que Paulo vai falar lá. Olha o verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo está pregando no meio da idolatria braba. Ele está falando: o Deus que fez tudo não habita em nenhum santuário feito por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Estava colocando comida para os deuses. Ele está falando: você não tem como dar comida para ele, não. Vocês estão botando comida para essas imagens aí, mas não tem como, não. Outra coisa, eu não carrego o meu Deus, não. Não é de gesso, nem de pau, nem de pedra. Ele me carrega. É diferente de eu pegar e botar ele nas costas e sair numa procissão. Na realidade, quem me carrega é Deus, não sou eu que carrego ele. Quem sou eu para carregar Deus? É o que Paulo está falando. Vocês estão dando comida para Deus? Ele que te dá comida, respiração e tudo mais. E ele continua. De um só, verso 26, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarmos a Deus, se porventura tateando o pudéssemos achar, bem que ele não está longe de cada um de nós. Olha como é que Paulo vai usar da cultura grega para pregar a verdade do reino de Deus. Presta atenção agora. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns
diz, vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo está citando filosofia grega, olha aqui, para pregar sobre Jesus. Ele está aproveitando, ele é um oportunista. Jesus foi um oportunista para pregar o reino de Deus. Quando ele prega sobre Hades e seio de Abraão, nenhum dos dois existe. Um é cultura judaica, o seio de Abraão vem do período dos Macabeus. E o Hades é o deus grego do submundo. Mas Jesus conta uma parábola para ensinar que morto não volta. Que ou você vai para um lugar ou para o outro e já está condenado, ou está no céu, ou está condenado no outro lugar. Então o céu para eles era o seio de Abraão, que nem existe. E o lago de fogo, a condenação, era o Hades grego. Jesus aproveita da cultura e ensina verdade dentro da cultura. É o que Paulo está fazendo aqui. Os seus poetas estão certos nessa questão. Dele nós somos geração. Deles também somos geração. Verso 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, ao prata ou à pedra. Ou seja, essas imagens que vocês estão cultuando aí, Você não deve pensar que a divindade é igual isso, trabalhada pela imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos de toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo está falando, esses deuses de pau, de pedra e de barro que vocês estão servindo não vão salvar vocês. Vocês têm que arrepender e confessar Jesus, entregar sua vida para Ele, porque um dia Ele vai voltar e vai julgar tudo. Vamos ver qual que é o resultado. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou no meio deles. Será que teve algum resultado, hein? Houve, porém, alguns dos homens que se agregaram a ele e creram. Eu quero dizer o seguinte, se você pregar no Natal e uma pessoa da sua família ou um visitante entregar a vida para Jesus, valeu tudo. Aqui, uns escarneceram, uns às vezes vão até rir de você. Falar assim, você era um mundano, bebedor de cachaça, você está falando agora para eu arrepender e entregar a vida para Jesus? Mas quem sabe outros na sua família vão falar, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, eu quero mudar de vida. Eu entendo que não há salvação em nenhum outro, a não ser nele. Eu vou te ensinar a pregar no final dessa aula. Você vai no final dessa aula ser preparado para levar uma mensagem na sua família. Se for para eu celebrar o Natal sozinho em casa com a minha mulher, eu não celebro. Isso não tem significado nenhum para mim. Agora, se for para eu ir numa festa, ou convidar alguém para ir na minha casa, se alguém falar assim, nós queremos celebrar o Natal na sua casa, e é gente do mundo, gente que não conhece Jesus, eu faço a ceia de Natal na minha casa. Pela vida deles, vale a ceia, e vou pregar para eles. Porque se um deles, arrepender, valeu tudo. Agora, se não for para isso, não tem justificativa nenhuma você celebrar Natal. Vamos continuar então, que você vai ver também Jesus em uma outra festa. Essa aula está sendo gravada, pode deixar que ela está sendo gravada. Então, tudo isso que tem no Natal, pinheiro, bola, etc., tudo isso é paganismo puro, puro paganismo. A árvore representa a ressurreição de Tamuz no pinheiro. Se você lê Ezequiel, não tem tempo para mostrar tudo na Bíblia, mas Tamuz está na Bíblia, cultuando o menino Deus. O menino Deus Tamuz, que é o mesmo menino de Angola, que é o mesmo Exu Mirim, que é a mesma coisa, que é o mesmo menino Jesus de Praga, ou menino Jesus cultuado, que não é Jesus coisa nenhuma. É uma entidade da Umbanda com outro nome. Então, Paulo, um oportunista, chegou lá no meio da macumba praticamente, eu vim aqui falar de Jesus.
Eu vim aqui falar da ressurreição dos mortos. Eu vim aqui falar para você se arrependerem dos seus pecados. Para você pedir perdão a Deus. Entregar a sua vida para Jesus. E é isso que você tem que fazer no Natal. Olha, lá no lugar que Paulo pregou, colocaram uma placa. Aqui, ó. Ao altar ao Deus desconhecido. Olha ele aí, ó. Ele está no museu hoje. Foi pego lá nesse lugar, ó. Aqui é o altar do Deus desconhecido. Está escrito aqui, ao Deus desconhecido. E nesse lugar, sabe o que eles colocaram lá? Essa placa aí, ó. Essa placa está com esse discurso que eu acabei de ler para você. Lá no Aerógapo. Tem a placa do que você acabou de ler aí na Bíblia. O sermão do apóstolo Paulo. Então eu te digo, pessoas se converteram, uns escarneceram, mas outros se converteram com a pregação de Paulo, no meio de um paganismo medonho. Quem é o Natal para chegar perto disso aí? Ó? Isso aí é a festa da Iemanjá. Isso aí é a mesma coisa de você pregar na festa de Iemanjá, isso aí que ele fez, tá? É a mesma coisa você vestir de grego, ali no caso ele estava semelhante, eu vestir de branco, e ir lá na virada do ano, na Iemanjá, e pregar lá, é a mesma coisa. E olhar uma cruz lá, uma cruz, só a cruz sem ninguém, e falar, o Deus que eu venho falar é desse que desceu da cruz, ressuscitou, e veio aqui, e vai baixar um espírito aqui, um só, o santo, o que salva, o que vai te dar o selo que você é filho de Deus. É a mesma coisa de eu ter essa ousadia, você já pensou? Eu não estou mandando você pregar na Iemanjá, não. Estou mandando você pregar para os seus parentes. Eu estou mandando você levar uma mensagem para as pessoas da sua família, para você não deixar de ser bobo e perder a maior oportunidade do ano, que é levar a mensagem no dia que eles acham que Jesus nasceu. Vamos continuar. Tem uma outra festa na Bíblia. E quem vai agora nessa festa, que não é bíblica, presta atenção, essa festa não é bíblica. Ela está na Bíblia, mas não é bíblica. O que é isso? É uma festa de judeu. Quem vai estar nessa festa agora, sabe quem é? Aproveitando, Jesus de Nazaré. Ele, aproveitando para variar, para pregar o reino de Deus. Antes de falar dessa festa, eu quero dizer para você a sua responsabilidade para com seus parentes, para com seus amigos, para com seus colegas de trabalho. Ó, pastor, eu não sou igual a você, eu não sei pregar, eu não tenho esse conhecimento. Deixa eu te falar, a Bíblia fala que quem enche a sua boca é o Espírito Santo. E tem mais, se você não quer abrir, você não quer pregar, não sabe, sou tímido. Você também tem que deixar de ser tímido, porque os tímidos não vão herdar o reino de Deus. O que você tem que fazer então? Ó, eu não tenho eloquência para pregar não, pastor, eu tenho dificuldade. Você sabia que Moisés era gago? Era pesado de língua? Pois Deus chama as coisas loucas para envergonhar as sábias. Você sabia que Gideão era o maior covarde que tinha e Deus chama ele de homem valente? E você sabia que quem Deus levantou na sua família para levar a palavra é você? Indiferente do que você acha que você é, Deus tem outra visão sobre você. Quando você compra uma Bíblia e dá para alguém, você está semeando nessa vida. O meu irmão me deu de presente de casamento uma Bíblia. E eu pensei, não vou negar para você, não era crente, não. Por que não me deu um micro-ondas? Pois depois, aquela Bíblia, isso foi em 92. Em 96 eu me converti. E eu li aquela Bíblia em 4 meses. Foi o melhor presente da minha vida. Mas só fui reconhecer que foi o melhor presente da minha vida 4 anos depois de ter ganhado ela. Planta na sua família, lá no seu trabalho. Escreve uma dedicatória e dá, põe lá, esse livro mudou a minha vida. O que está escrito nesse livro? A história de Jesus de Nazaré. O que ele fez por mim. Eu aprendi lendo esse livro, mudou a minha vida. E dá para todo mundo que você conhece. Por que eu tenho que fazer isso, pastor? Ah, eu vou dar um par de meia. Pode dar um par de meia. Mas antes do par de meia, a Bíblia. Ah, eu vou dar uma joia de 1 milhão. A maior joia é a Bíblia. O maior tesouro do mundo. Está aqui, ó. Você já viu aquele filme, o livro de Eli? É um filme violento. Mas é um filme interessante. Porque o mundo acaba e o cara tem a Bíblia na cabeça. E o cara tá louco com a Bíblia, querendo colocar a Bíblia para dominar o mundo. Usar a Bíblia para dominar o mundo. Então o livro ele tem uma história interessante, né?
sobre o livro, chama o livro de Eli. Pode falar, Celso. Celso, tô te ouvindo. É não. só para. Tá me ouvindo Pode agora? falar. Tô. Lembrar, só para falar que minha mãe, em 1958, ela ganhou uma Bíblia de um homem protestante. E o meu pai falou: joga fora. Aí ela falou: não, vou guardar. Aí guardou e ela converteu. Isso foi em 1958. Ela converteu em 93 e em fevereiro ela vai completar 82 anos. E é a Bíblia que ela leva para a igreja. Olha aí. Glória a Deus, hein? Em Tá vendo aí, ó? 1958 e converteu em 93. Você já pensou? Deu 58, deu 35 anos depois. Então, abre comigo aí em Ezequiel 3. Por que você tem que dar uma Bíblia para todo mundo que você conhece? A Bíblia. Aproveita. Se você quiser dar, vamos para besteira. Ezequiel 3,18. Minha esposa está perguntando se é pecado dar presente no Natal. Ó, porque é uma festa pagã. Se for para você levar o presente, mas vai poder dar a Bíblia e levar a palavra, pode levar o presente. Qualquer coisa está valendo para você pregar a palavra. Qualquer coisa que você levar. Sim, mas no Natal também se dá. Se você chegar lá sem presente e for causar um escândalo, leva o presente. Mas leva a Bíblia. Em primeiro lugar é a Bíblia. Pode levar outro presente se você quiser. Abre Ezequiel 3,18. Presta atenção no que você vai ler aí. Presta atenção no que você vai ler aí. Porque nós, cristãos, temos um pensamento errado. Sabe qual que é o pensamento? Eu estou salvo, o resto que se dane. Aí eu já tenho Jesus mesmo. O cara quer ser o que for lá, problema dele. Ele é ateu, ele é sei lá o que, azar dele. Isso é errado. Porque Deus te levantou como luz. E Deus te deu o Espírito. E assim como Jesus gera vida, Ele te deu autoridade para gerar também. Porque do seu interior, João 7, 37 e 38, fluem rios de água viva. E esse rio de água viva é o Espírito que você recebeu, o Espírito Santo. Abre aí, ó. Ezequiel 3,18. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerá, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu vou pedir da sua mão. O que você acha disso, hein? Ó, eu vou lá na festa de Natal, dou presente, vou comer lá, não falo nada, zero da palavra de Deus. Se uma pessoa que está lá morrer e for condenada porque você não pregou ou não deu uma Bíblia para ele, o sangue dessa pessoa, Deus vai pedir da sua mão, a sua mão. Então, ó, eu vou na festa de Natal, eu levo, eu quero dar um presente que eles me dão lá, beleza, leva o seu presente, mas leva a Bíblia de presente e prega a palavra. Eu vou te ensinar a pregar 15 para as 10, eu vou te ensinar a levar uma mensagem no Natal. Você deve ficar até o fim, anotar essa mensagem, essa aula vai ficar gravada. Você vai poder ouvir essa mensagem e decorar ela para você pregar. Eu creio que uns da sua família pode até te escarnecer, mas outros podem receber a semente da salvação dentro do coração deles. Vamos lá então. Jerusalém, templo. Esse templo que está aí agora é o templo que Esdras e Neemias construiu. No ano entre 180 a 160 a.C. Vai acontecer algo. Esse cara que você está vendo aí, ó, Antíoco Epifânio IV, ele é descendente de um dos generais de Alexandre o Grande. E ele vai chegar nesse templo judeu, em Jerusalém. A Grécia domina o mundo, e depois o império de Alexandre, quando ele morre, é repartido entre os seus generais. Um dos generais dele vai herdar a Judéia,
Jerusalém, ali Israel. E esse aí é o descendente de um deles. Esse aí é descendente de Seleuco. Isso aí não está na sua Bíblia, porque é o período dos 400 anos da passagem do Antigo Testamento para o Novo. Entre Malaquias e Mateus, tem um vácuo de 400 anos que não está na Bíblia, mas está no livro de história do povo judeu. Esse cara que você está aqui, ó, ele vai chegar na Judéia, e os gregos têm uma cultura. A cultura é a seguinte: eu adoro o seu Deus se você adorar os meus deuses. Pode falar, Celso. Né, de Deus aí, mas muitos relatam que essa página em branco, né, que divide o último livro do Malaquias de Mateus, não é isso? Tem uma página em branco. E É uma isso, página em branco para nós essa que página não conhecemos a história. e corresponde a esses 400 anos do silêncio de Deus. Isso. É uma parte para nós que não conhecemos a história do povo judeu, que você vai conhecer um pouco agora. Então, ó, Obrigado. esse homem aí, ele é citado por Jesus na Bíblia, esse aí que você está vendo. Aonde que ele é citado por Jesus, hein? Abre comigo Mateus 24:15. Não. Mateus 24:15. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Sabe o que é isso? O abominável é esse cara aqui, ó. Daniel profetizou ele. Está em Daniel capítulo 11. O lugar santo é o templo. Você sabe o que esse cara fez? Ele sacrificou um porco dentro do templo, desse templo que Esdras e Neemias reconstruíram. Não é só isso, não. Ele colocou a imagem de Zeus lá dentro. E ele sentou no templo e falou, sabe o quê? Sabe o que ele falou? Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu quero que vocês adorem a Zeus e adorem a mim. Sabe o que é interessante? Os judeus não aceitaram essa cultura e resolveram travar uma guerra contra ele. Só que os judeus eram camponeses e ele tinha um exército poderoso, pois Deus deu a vitória para os judeus. Os judeus venceram. Quem comandou essa guerra, chamada Guerra dos Macabeus, foi um sacerdote chamado Matatias Macabeu. E o filho dele, Judas Macabeu, que colocaram esse cara para correr, usando enxada e foice. Isso aí por si só é um milagre. A existência do povo judeu hoje é um milagre. São só 11 milhões de judeus no mundo, praticamente a população de São Paulo. De 11 a 15 milhões, acho que não chega a 15 milhões. E quem entra em guerra contra Israel perde. Porque Deus tem um negócio ali, Deus tinha um negócio com eles lá. Então esse cara foge. E os judeus chegam no templo, e quando eles entram no templo, cheio de porco sacrificado lá dentro do templo, e aquela imagem de escultura lá dentro, sabe o que eles fazem? Eles vão dedicar de novo o templo ao Senhor. Para isso eles vão lavar o templo, eles vão limpar tudo, eles vão quebrar aquela imagem, tirar fora, e quando eles chegam em um dos objetos do templo, havia um objeto no templo que nunca poderia ficar apagado. É o candelabro de 7 pontas. Essa aí é a imagem de Zeus. Então este homem sacrificou porco e colocou a imagem de Zeus dentro do templo. Ó. Houve a guerra dos Macabeus, e eles foram dedicar o templo para o Senhor. Quando eles chegaram lá no templo para dedicar o templo, esse objeto aí estava apagado. Ó. Esse objeto, ele representa, se você não sabe, o Espírito de Deus. Pastor, eu achei que o Espírito de Deus representado pela pomba. É interessante que você chega em casa, e a maioria dos católicos romanos põe uma pomba na porta como representação do Espírito. Por que eles põem a pomba na porta como representação do Espírito?
Até a igreja evangélica, como a Lagoinha, põe a pomba descendo. É o símbolo da igreja da Lagoinha, que agora nem a igreja da Lagoinha mais, era o símbolo. Era uma pomba descendo. Porque no batismo de Jesus, está lá em Lucas 3, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba sobre ele. E uma voz foi ouvida do céu: este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, deduz que o Espírito Santo, em forma de pomba, é o formato que ele manifestou, o melhor formato para se entender o Espírito Santo. Agora, eu vou te explicar por que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. Fez questão de vir em forma de pomba. Se você é um leitor da Bíblia, você já leu da Arca de Noé. E é interessante que quando o dilúvio acaba, a Arca de Noé vai pousar sobre a montanha de Ararat. Eu conheço a Turquia, eu vi a montanha de Ararat. Então a arca pousou naquela montanha. E Noé, ele vai soltar um corvo para ver se tem vida na terra, tem árvore, se ele pode abrir a arca. E a Bíblia diz que o corvo foi e não voltou mais, sumiu, ficou. O corvo, ele é comedor de carniça, né? E devia ter muito cadáver para ele comer naquele momento. Noé então solta uma pomba. A pomba vai e volta. E quando a pomba volta, ela traz no bico dela um ramo de oliveira. E Noé entende, quando ela trouxe no bico um ramo de oliveira, que as águas do dilúvio já haviam cessado e que ele podia soltar os bichos, porque havia de novo vida na terra. Vida, condição de vida na terra. Vamos lá para Jesus agora. Se você não sabe o que significa a palavra ramo de oliveira, ou broto, é nazareno, tá? A palavra nazareno é broto ou renovo em hebraico. Resumindo, aquela pomba trouxe no bico o nazareno para Noé, mostrando que havia esperança de vida para a humanidade que havia morrido. Todo mundo estava morto. Mas aquela prova, aquele ramo nazareno, era a prova que haveria de novo vida na terra. Então, o que aquela pomba está querendo dizer ao povo ali que está sendo batizado? Que o nazareno chegou, que o ramo da oliveira, o nazareno, o broto, ou o renovo, acabou de chegar. E é a esperança de vida para a humanidade morta nos seus delitos e pecados. Impressionante como que Deus usa a palavra. Então, aquela pomba, ela não representa um símbolo, uma manifestação para eu colocar em casa. Mas ela representa a pomba de Noé que trouxe no bico a esperança. E qual que é o símbolo do Espírito Santo? Abre comigo 1 Tessalonicenses 5,19. Abre comigo. 1 Tessalonicenses 5,19. 1 Tessalonicenses 5,19, a Bíblia diz: não apagueis o Espírito, ou não extingais o Espírito. A tradução melhor é não apagueis. Ó, mas como é que eu vou apagar a pomba e matar ela? Como? Porque na realidade, o Espírito Santo é representado por esse candelabro na Bíblia. E quando fala não apagar, é para nunca deixar apagar dentro de você a chama do Espírito. Quando eles foram chegar no templo, o Espírito ou o candelabro estava apagado. Estava apagado porque foi colocado lá uma imagem. Estava apagado porque foi sacrificado porco. Estava apagado porque aquela cultura grega impregnou lá dentro. Se nós que somos a igreja do Senhor, que temos o Espírito, deixarmos o mundo entrar para dentro de nós, vai apagar o Espírito. A mesma coisa vai acontecer. Se eu deixar a idolatria entrar para dentro de mim, vai apagar o Espírito. E aonde a Bíblia diz que o Espírito Santo é isso aí? O candelabro. Abre comigo Apocalipse 1,4. 1,4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia.
da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Uai, mas o Espírito Santo é um só. Que 7 espíritos são esses? São 7 atributos que o Espírito Santo tem. Será que a Bíblia diz quais são esses 7 atributos? Você vai ter que ir lá no texto do Nazareno comigo, do broto ou do renovo. Abre comigo Isaías 11. Isaías, capítulo 11, verso 1. Esperar se abrir. Isaías 11, 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Jessé é o pai de Davi, o rebento é Davi. E das suas raízes, ou da sua descendência, um renovo, um nazareno. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus. Então, o candelabro, eu vou te dar o dever de casa, porque o meu tempo é curto, você vai ler Zacarias capítulo 4. Né? Você vai ver que ele tem uma visão do candelabro. E Deus fala para ele, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, a luz estava apagada no templo. E quando eles vão, eles limparam o templo, quando eles vão acender esse candelabro, colocava óleo dentro dele. Quando eles vão acender o candelabro, só havia um pote de azeite. Esse pote de azeite ia dar para um dia. A tradição judaica, diz que Deus fez um milagre. E aquele pote que durava um dia, durou mais 7 dias. Que era o tempo para que se conseguisse outro azeite, para manter ele aceso. Então Deus fez um milagre, e o candelabro, com um pote que era para durar um dia, durou 8 dias. O tempo para se fazer outro pote. É interessante que isso aí virou uma festa, tá? É chamada festa da dedicação ou festa das luzes. E o que você tem a ver com isso? Você tem a ver, porque Jesus estava nessa festa. Abre aí comigo João 10, 22. É uma festa dos judeus do livro de Macabeus. Ó. Quem estava nessa festa? Jesus. Na festa da dedicação ou festa das luzes. O que ele vai fazer nessa festa? Ele é um oportunista. Ele vai pregar nessa festa. Ele vai aproveitar a festa e vai pregar. Abre comigo João 10, 22. João 10, 22. Essa festa é celebrada em dezembro. Ela acabou de ser celebrada agora. Essa festa. Ela é celebrada no inverno lá. É a festa da dedicação. Olha aí, ó. João 10, 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Quem é que estava lá? Jesus estava lá. Ele estava na tal festa da dedicação. Então aí, o pote que era para um dia deu para acender tudo. O azeite durou 7 dias. Quem estava lá na festa aí, ó? Jesus estava lá. Nessa festa, que é uma festa de judeu. O que ele vai fazer lá, hein? Olha aí na tela que o candelabro dessa festa, ele é diferente do outro. Porque ele não tem 7 braços, não. Ele tem 9. Olha outra coisa aqui. O braço do meio é o maior, ó. Você sabe por que o braço do meio é o maior? Porque ele tem um nome especial. O braço do meio tem um nome especial. O que foi? O braço do meio tem um nome especial. Qual que é o nome desse braço? Vamos ver. Primeiro, a festa é celebrada em 8 dias. A cada dia pega o fogo daqui e vai acendendo. Primeiro dia,
segundo dia, terceiro até o oitavo. O fogo é tirado desse braço, ó, desse. Esse braço ele tem um nome. Então, festa das luzes, dedicação, ou Hanukkah. Vamos ver. Qual que é o nome desse braço? Olha lá o nome. Servo. Você sabe o que Jesus ensinou nessa festa? Que o maior é o servo de todos. Olha aqui, ó. É o maior que é o servo de todos. Se ele não acender a sua luz, você vai ficar em trevas. Jesus é o maior e é o servo. É ele que nos acende, ó. É isso que ele está ensinando numa festa em dezembro em Israel. Jesus é a luz do mundo. Então Jesus foi um oportunista nessa festa para poder pregar o quê? Verdade. Para poder ensinar sobre ele. Ele é o maior, ele é o servo. E nós devemos ser também o quê? Servos. Você pode anotar os versículos para você ler, ó. Isso aqui vai ficar para você disponível no vídeo. Eu não vou ler porque não vai dar tempo. Então você vai ler sobre essa festa para você aprender mais. E é exatamente o que eu estou falando. Ele está falando que ele é a luz do mundo, que se ele não acender, você vai ficar em trevas. E o maior é aquele que é o servo de todos. E o primeiro é o último. Você está vendo aqui, ó? Ele vai pegar a luz aqui, acende aqui, acende aqui. Essa festa é celebrada pelos judeus até hoje, que marca o milagre e a vitória deles sobre o imperador grego. Vamos continuar. Então, o que isso tem a ver com o nascimento de Jesus? A festa das luzes e as festas bíblicas. Você sabe que há 3 festas bíblicas que todo judeu era obrigado a ir até Jerusalém, sabia? Essa aí não é obrigatória não, porque nem é da Bíblia. Mas 3 festas, todo judeu tinha que ir até Jerusalém no templo, levar uma oferta. Quais são? Deuteronômio 16, 16. Abre aí Deuteronômio 16, 16. Daqui a pouco você vai aprender a pregar no Natal, hein? Deuteronômio 16, 16. Presta atenção. 3 vezes ao ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, é Páscoa. Na festa das semanas, é tabernáculos, ó, é Pentecostes. E na festa dos tabernáculos. 3 festas eram obrigatórias: Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. Em Jesus, o que essas 3 festas significam? Páscoa, você vai ver que ele instituiu a ceia na Páscoa e ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Pentecostes, ele manda os discípulos ir até Jerusalém, do qual vai descer sobre eles o poder do Espírito Santo. Tabernáculos, João 7, 37 e 38. Ele afirma que ele é o doador da água da vida e que ele é o Messias. Então, essas 3 festas têm uma conotação com Jesus Cristo. Será que a festa das luzes tem também? Olha a nossa tabelinha aqui de novo. Ó. Jesus é concebido, ó, gerado, no mês de dezembro. Ou seja, Jesus foi colocado no ventre de Maria no mês de dezembro. Em qual festa? Na festa das luzes. Porque a luz veio ao mundo na festa das luzes. Olha só, a Bíblia não tem coincidência, não. A luz veio ao mundo na festa das luzes. Então, ó, a festa das luzes, ou dedicação, é muito mais bíblica do que o Natal. Vamos continuar. Então, ó,
João Batista foi gerado ali. Jesus foi concebido na festa das luzes. E ele nasce, ou então, ele é concebido na festa das luzes. E ele nasce, sabe em qual festa? Que acontece entre setembro e outubro. Festa dos tabernáculos. Sabe o que significa a festa dos tabernáculos? Deus morando conosco. Deus no nosso meio. Olha que coisa. Ele é concebido na festa das luzes, do qual a luz veio ao mundo, e ele nasce na festa que significa Deus morando, ou Deus tabernaculando, morando no nosso meio. Impressionante a Bíblia, né? Então, ele aproveita da festa. Festa das cabanas, ou dos tabernáculos. Jesus nasce. 2 Timóteo 4,1 eu já li com você. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: prega a palavra, quer seja oportuno ou não. Aproveita da festa e prega a palavra. Então agora eu vou te dar a pregação da palavra. Presta atenção. Eu vou te dar agora o que você vai pregar. É uma palavra curta, objetiva. É uma palavra que não vai gastar mais do que 5 minutos. Mas ela é poderosa para gerar vida no meio dos seus parentes, dos seus amigos, de quem estiver na festa de Natal. Estão celebrando o nascimento de Jesus, né? Então você abre comigo aí Lucas. Vamos lá no nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2. Anota aí para você pregar, hein? São 2 versículos. Lucas capítulo 2. Versos 6 e 7. Você conhece a história que Jesus teve que nascer numa manjedoura porque não tinha lugar para ele na hospedaria, né? Vamos ver aqui, ó. Estando eles ali, aonde que eles estavam? Em Belém da Judéia. Aconteceu completarem-se-lhe os dias. Quais dias? De Maria dar à luz. E ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. São esses 2 versículos. Você está numa suposta festa que celebra o nascimento de Jesus. Agora, nessa festa de Natal, a pergunta que você vai fazer é o seguinte: eu estou vendo aqui a comida, os presentes, mas e o aniversariante? Será que verdadeiramente ele está aqui nessa festa? Porque eu quero dizer para vocês que Jesus, o lugar dele nascer, é na hospedaria do nosso coração. O lugar que Jesus quer nascer hoje é no seu casamento, é na sua família. O lugar que Jesus quer nascer é nessa casa que nós estamos aqui agora. Você pode falar, ele já está aqui nessa casa. Olha aqui a festa, olha os presentes, mas não é isso que a Bíblia diz. Você vai ler só mais um versículo. Apocalipse 3:20. Abre aí. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha, nós estamos aqui na festa de Natal e eu creio que Jesus está batendo na porta. Hoje ele está batendo na porta do coração de todos vocês. Mas a Bíblia, ela é clara, eu tenho que abrir a porta. O coração só tem maçaneta pelo lado de dentro. Deus não arromba a porta. Deus não entra sem ser convidado. E eu quero orar aqui agora para convidar ele para estar nessa festa. Porque Jesus, ele quer entrar aqui hoje. Ele quer restaurar casamento aqui hoje.
Ele quer restaurar sonho aqui hoje. Jesus hoje quer trazer cura e, principalmente, Ele quer salvar. E alguém pode falar para você, será que nós não somos salvos? Será que eu não sou filho de Deus? E você vai ler mais 2 versículos para orar. Um é esse, João 1,12. João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu quero dizer aqui, meus queridos parentes, irmãos, que a Bíblia diz que eu tenho que receber Ele. Eu tenho que abrir a porta do meu coração. É quem recebe. Deus ama todos, mas Ele só vai entrar na vida de quem quer. E para Ele entrar, eu tenho que abrir a porta. O que você tem que fazer agora para abrir a porta? Eu vou aqui agora levantar do meu lugar, ou vou ali abrir a porta para Jesus entrar? Não é a porta dessa festa que Ele quer entrar. Ele quer entrar na porta da sua vida, nos seus sonhos. Ele quer entrar no seu casamento, no futuro dos seus filhos. Ele quer te salvar, perdoar os seus pecados. Você vai ler só mais um versículo. Romanos 10, 9. Então a Bíblia diz que eu tenho que ouvir a voz e abrir a porta. A palavra que está sendo pregada não é minha, é dele. Romanos 10, 9. Se com a tua boca, a sua, eu não posso fazer isso por você. Se com a tua boca confessar a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Eu não tenho que rodopiar, eu não tenho que chicotear minhas costas, eu tenho que crer, confessar com a minha boca a Jesus e abrir a porta do meu coração. Eu gostaria então de convidar todos vocês a orar comigo. É isso que você vai fazer. Você vai fazer uma oração simples e objetiva. Você vai falar: Senhor Jesus, nesse momento eu abro a porta do meu coração e te convido, entra na minha vida. Eu confesso ao Senhor como meu único e suficiente Salvador. E creio que naquela cruz o Senhor pagou toda a minha dívida de pecado. Por isso eu tomo posse agora da vida eterna. Eu tomo posse agora da salvação, que é um dom gratuito do Senhor a todos aqueles que professam, que confessam o teu nome e creem que o Senhor vive e reina e vai voltar. Eu oro agradecido. Em nome de Jesus, eu oro ao Pai, agradecido. Acabou. Alguns podem até escarnecer de você, mas outros podem receber essa semente. E essa semente plantada, se ela cair num coração quebrantado, ela vai produzir fruto. Então, é o desafio que eu faço para você. Nesse Natal, não seja um cristão agente secreto. Nesse Natal, não vá numa festa pagã para comer, beber e trocar presente. Nesse Natal, proclame o nome que está acima de todo nome. O nome que tem poder nessa noite para curar você. O nome que tem poder nessa noite para te livrar de todo mal. O nome de Jesus que salva, que liberta, que cura e que restaura. Você então está convocado a ser um missionário no Natal, a ser um atalaia, a ser um profeta de Deus que vai levar a mensagem dele para as pessoas que estarão na ceia de Natal. Eu espero que essa aula possa ter contribuído para você ter um discernimento de como que Deus funciona e do amor que Ele tem pelos perdidos. Espero que essa aula ela possa gerar em você o desejo de proclamar o evangelho da salvação para todas as pessoas. Eu quero orar com você e vou pedir Deus para te capacitar.
para quebrar toda a timidez da sua vida, para que você seja capaz de levar essa mensagem. E digo a você, não sei se vai dar tempo, se a Sociedade Bíblica funciona amanhã para você comprar a Bíblia. Mas se não funcionar amanhã para você comprar a Bíblia, você dá depois, mas não deixa de dar, não. E se você for passar na sua casa com seus filhos, ensina a ele o verdadeiro Natal, que não tem nada a ver com esse paganismo todo. E dá a Bíblia para eles também. Vou orar com você então. A nossa aula está encerrando. E eu espero que você seja boca de Deus nesse Natal. Pai, em nome de Jesus, essas pessoas que assistiram essa aula, eu não creio que o Senhor colocou elas aí à toa. Eu creio que o Senhor quis e falou com elas através da tua palavra. Eu sei que a minha dependência é 100% do Senhor, assim como a dependência deles também é do Senhor. Por isso, enche a boca deles nesse Natal, para que eles possam proclamar o Evangelho. O Senhor não nasceu só para salvar a mim. O Senhor nasceu para salvar a minha casa, a minha família. E é por eles que eu oro agora, para que nessa festa o Senhor possa nascer no coração deles, para que eles estejam dispostos a ouvir. Desde já, Pai, eu peço que o Senhor repreenda todo espírito de incredulidade, todo espírito contrário à pregação dessas pessoas, toda oposição que se levantar contra eles, nesse Natal, que caia por terra, que seja manietado o mal, que seja falido o poder das trevas, e que eles sejam como luzeiros, ó Pai, nessa festa, porque essa festa também celebra a luz no mundo, a festa das luzes. O Senhor disse em Mateus: brilhe a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Que eles possam brilhar a tua luz nesse Natal, para que os seus parentes vejam o Senhor neles, não vejam a religião deles, não vejam, Senhor, a religiosidade, mas vejam o amor, a misericórdia, o perdão, a bondade, a fidelidade do Senhor neles. Eu oro e peço ao Senhor por essas vidas e famílias, no nome precioso de Jesus de Nazaré. Amém. Que Deus possa te abençoar e te capacitar para ser um instrumento dele de domingo para segunda, no nome de Jesus. Fica na Amém, paz. pastor. E não esqueça, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Fica na paz aí, gente, em nome de Jesus. Fica na paz aí todos. Deus abençoe. Obrigada, pastor. Fica na paz. Deus abençoe a todos. Paz, Tenha um do Senhor excelente Jesus. fim de semana. A paz. E uma excelente noite para Boas todos. festas. Rodrigo. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor. Paz. Glória a Deus abençoe, Deus. pastor. Obrigado, A paz a pastor. Deus todos. abençoa. Deus abençoe a todos aí.